Os camelos, camelus, constituem um gênero de ungulados artiodáctilos, com um par de dedos de apoio em cada pata, que contém duas espécies, o dromedário, Camelus dromedarius, de uma corcova, e o camelo bactriano, Camelus bactrianus, de duas corcovas. Ambos são nativos de áreas secas e desérticas da Ásia. Ambas as espécies são domesticadas, fornecendo leite e carne para consumo humano, e são animais de tração. Humanos têm domesticado camelos há milhares de anos. O nome camelo vem do grego camelos a partir do hebraico ou fenício gamal, camelo, possivelmente a partir de uma raiz que significa suportar ou carregar, relacionado com o árabe jamala. Espécies extintas do gênero foram camelus externus, camelus gigas e camelus sivalensis. Os camelos são aparentados, possuem a mesma família. Há 4 espécies de mamíferos sul-americanos: a lhama, a alpaca, o guanaco e a vicunha. As evidências fósseis indicam que os ancestrais dos camelos modernos evoluíram na América do Norte durante o período Paleogênio, os camelopes, e depois se espalhou para vários lugares da Ásia e norte da África. Povos antigos da Somália, os Puntos, domesticaram primeiros camelos muito antes de 2000 a.C. Mesmo com a existência de mais de 13 milhões de dromedários hoje, eles foram extintos como animais selvagens. Há, porém, uma população selvagem considerável de cerca de 32 mil que vivem nos desertos da Austrália Central, descendentes de indivíduos que escaparam no século XIX. A expectativa média de vida de um camelo é de 40 a 50 anos. Um camelo adulto plenamente crescido alcança os 1,85 metros até o ombro e 2,15 metros de comprimento. A corcova mede cerca de 75 centímetros. Camelos podem alcançar até os 65 km por hora. São instrumentos de travessia no deserto pois não necessitam ficar bebendo água a todo momento e constituem o transporte mais rápido pois os camelos são animais preparados para o deserto. Ambos são animais herbívoros. O coletivo de camelos é cáfila. Quando se sentem ameaçados por outros indivíduos, geralmente cuspem no sujeito em questão. Em situações extremas podem morder. Os dromedários distinguem-se do camelo bactriano, nativo da Ásia Central, pela presença de apenas uma bossa, contra 2 do último, sendo nativo da região nordeste da África e da parte ocidental da Ásia. A partir da metade do século XIX, vários exemplares foram introduzidos em outros países, como Estados Unidos, Espanha e Austrália. É um animal muito resistente tanto a temperaturas, quanto a distâncias percorridas. Pode trotar durante 16 horas a fio, percorrendo assim, até 140 km por dia. Se bem preparado, suporta muito bem a fadiga e pode manter essa cadência durante 3 ou 4 dias consecutivos percorrendo assim, mais de 500 km. Chega a atingir 2,3 metros de altura e pesar entre 300 e 690 kg e consegue beber até 57 litros de água de uma só vez. Possui uma musculatura nas narinas que possibilita seu fechamento, protegendo-o das tempestades de areia do deserto e uma boca estreita com uma fissura no lábio superior. Chega a viver cerca de 50 anos. Pode sobreviver durante semanas com consumo de ervas duras e secas do deserto, e, em caso de necessidade, contenta-se com uma cesta velha, uma esteira de palha de palmeira, ou com o telhado de palha de uma casa nativa. Fernando II de Médici levou em 1622, alguns dromedários para a Toscana, tentativa que foi seguida de outras, de modo que a criação de dromedários foi praticada por vários séculos em terras de San Rossore, perto de Pisa. No Brasil, alguns dromedários foram importados em 2000 para servirem de atração turística na praia de Janipabu, tendo desde então se reproduzido em cativeiro e alcançado um número de 20. Os camelos não armazenam água em suas corcovas como comumente se acredita. As corcovas são realmente um reservatório de tecido adiposo. Concentrando sua gordura corporal em suas corcovas, minimizam o calor isolando todo o resto do seu corpo, que é uma das adaptações para viver em climas quentes. Quando este tecido é metabolizado, ele age como uma fonte de energia, e produz mais de 1 grama de água para cada 1 grama de gordura convertido por reação com o oxigênio do ar. Este processo de metabolização de gordura gera uma perda líquida de água através da respiração para o oxigênio necessário para converter a gordura. Os rins e intestinos do camelo são muito eficientes na retenção de água. Sua urina sai em forma de um espesso xarope e suas fezes são tão secas que podem ser utilizadas para fazer o fogo.
Por volta de 1200 a.C. foram inventadas as primeiras selas de camelo, que possibilitaram a montaria de camelos bactrianos. As primeiras selas árabes eram usadas na traseira do camelo, sendo o controle do camelo bactriano era feito através de uma vara. Porém, foi somente por volta de 500 a 100 a.C. que os camelos bactrianos foram utilizados militarmente, com selas colocadas sobre as corcovas e construídas de maneira rígida e curvada, distribuíam o peso igualmente entre as corcovas. No século 7 a.C. surgiu a sela militar árabe, que melhorou o projeto das selas. No Império Romano, existiram os dromedarii, parte das tropas auxiliares romanas, recrutadas nas províncias desérticas. Os camelos eram utilizados em combate, principalmente por sua capacidade de assustarem os cavalos, quando em combate próximo, uma qualidade utilizada pelos persas nas guerras do Império Aquemênida contra o Reino da Lídia. A cavalaria de camelos foi utilizada em guerras na África, Oriente Médio, sendo inclusive utilizadas atualmente pelas forças de segurança de fronteira da Índia. Os exércitos também utilizaram camelos como animais de carga, em substituição a cavalos e mulas.